galera, tudo bem com vocês? Estamos começando o nosso primeiro podcast do nosso canal Alex Música e Prosa. Hoje recebendo a presença aqui do meu amigo Gabriel. Tamo junto. Vamos contar para vocês aqui como que foi a ideia de montar esse podcast, tá? É uma ideia que eu já venho amadurecendo há bastante tempo e hoje contando com o apoio 100% de Gabriel aqui comigo. Gabriel, brigadão, velho. Tamo junto, Alex. Primeiramente agradecer É esse nóis. cara aqui que tá abrindo oportunidade para um monte de gente, um monte de pessoa aí. Hoje vai ser ao contrário pro seu primeiro podcast. Não faz sentido a gente começar um podcast contando, né? Vários assuntos que a gente vai trazer aí. Se a gente não entrevistasse primeiro o criador, né? O idealizador do podcast, né? E hoje, Alex, vamos mudar, né? Alex, que é o entrevistador do podcast, vamos mudar. Hoje eu vou fazer a entrevista com ele. Tô fazendo parte com ele aqui nos bastidores, nas produções, porque eu creio que isso pode beneficiar tanto a mim quanto várias outras pessoas, né? Nessa parceria aí, que eu creio que o Alex aqui tá dando oportunidade para várias pessoas, mas vamos lá, né? Vamos fazer aquela entrevista marota para saber primeiro como que surgiu essa ideia, né? Como que surgiu essa ideia, Alex? Fala pro pessoal aí de casa que tá vendo. Rapaz, é o seguinte, eu praticamente a vida inteira eu trabalhei com pessoas. E quando você trabalha com pessoas, você escuta várias histórias. E tem histórias que são muito marcantes para mim, principalmente, porque são histórias de diversos, diversos momentos na vida de alguém, entendeu? Uhum. Eu, como faço, que eu trabalho na área de saúde há 25 anos, então convivi com várias pessoas. Dentro da questão social, mexo com time de futebol, questão musical também. Então, assim, eu conheci muitas pessoas e cada um com uma história diferente. E aí o seguinte, rapaz, eu gosto muito de conversar e de ouvir. E aí essa ideia já veio há bastante tempo, e aí eu pensei, por que não criar um canal onde essas pessoas têm oportunidade de contar as suas histórias, os acontecimentos, enfim. E eu posso garantir para você que são histórias assim muito marcantes, entendeu? São histórias de muita gratidão, de muita vitória. E aí essa ideia veio amadurecendo. E um dia eu mostrei para você, eu te trouxe aqui, Foi falei, verdade. Gabriel, eu tenho esse espaço, cara, e a minha ideia é essa. E o Gabriel é um camarada assim, cara, que você fala para ele, a luz dele acende. Com 2 minutos, a cabeça dele já fervilha e já vem com um monte de ideia. Enfim, e aí a gente foi amadurecendo isso e, cara, então vamos fazer. Gabriel falou, cara, eu te apoio você nisso daí. Enfim, falei, Gabriel, eu não entendo de nada em questão de estrutura, questão de equipamento, cara, eu tenho a ideia. E eu preciso de colocar isso em prática. Então, assim, eu deixei nas mãos dele para ele assumir essa responsabilidade comigo, né? E aí vamos começar, né, Gabriel? É isso aí. E assim, as ideias são umas ideias muito bacanas, ideias boas, que é onde eu quero trazer essas pessoas aqui, né, para contar os seus relatos e, enfim, e vamos começar, cara. Alex, explica um pouquinho a questão do espaço. Para quem são essas pessoas? Quem que são essas pessoas que vão estar contando suas histórias? O espaço é para quem? Você acredita que esse espaço pode trazer que tipo de pessoa, que tipo de assunto, que tipo de abordagem? O espaço é para você que tem interesse em contar história. O espaço é para você que é músico, que é comerciante, que é do lar. Enfim, aqui a gente está aberto para receber todo mundo. A gente não tem limitações, né? E essas pessoas, elas conseguem comunicar com você por onde? Pela rede social? Pode chamar pela rede social, vou deixar aqui um telefone meu de contato, tá? Vou deixar o canal do nosso Instagram. Então, galera, aí, ó, presta atenção para você que tá vendo esse vídeo. Você que tem uma história, que quer contar, né, do seu dia a dia, os empreendedores, né, quer contar como que começou, o que passou na vida, a virada de chave que teve. Você que quer mostrar, né, o seu trabalho, tá aí, ó, chama lá no direct, né, Alex? Direct do Instagram, do Alex Música e Prosa, que a gente vai estar avaliando, né, Alex? Com certeza. A gente como produção, o Alex, Isso. as histórias. E vamos falar também de apoiadores, Alex? Que eu acho que é uma coisa importante. Vamos. Hoje nós estamos com uns apoiadores que quando eu parei para conversar, que eu procurei, gostou da ideia, tá? Vou falar para vocês aqui 3 que estão com a gente hoje, que é o Rap 10,
que é uma empresa de internet daqui de Nova Lima, região. Entendeu? Quero agradecer o Arley, brigadão, cara, pela Isso confiança, tá bom? Quero agradecer também o Luizinho Esporte. Ô, Luiz, tamo junto, cara. Luizinho que fica ali na Avenida José Bernardo de Barros, beleza? Luizinho que se você precisar de material esportivo, equipamento para ginástica, pode ir lá, cara. O atendimento 100%, é um cara sensacional. Inclusive o Luiz vai estar com a gente aqui, tá? Se Deus Luiz quiser, vai né? estar contando a história dele. Luiz, vem contar a sua história, viu, pra gente aqui. Eu posso falar pra você que eu conheço o Luiz há muitos anos mesmo, atrás, desde quando o Luizinho trabalhava lá em Belo Horizonte, cara. O Luizinho é um cara assim... Batalhador, né, Batalhador, bicho. Eu gosto demais. E toda vez que eu vou no Luiz, cara, eu vou falar com o seu negócio. Eu garro naquele lugar lá. Porque o lugar, além de cara vender... muito humano, né, cara? Demais um cara da conta. Ele olha a necessidade da pessoa e consegue suprir a necessidade. Sensacional. Luizinho, um abraço pra você como apoiador aí da gente. Obrigado pelo apoio. A Rap 10 aí, né? Rap 10 é a melhor empresa de internet daqui da nossa região, que tá dando a maior moral pra gente também. E quero agradecer também o BAC, cara. BAC é distribuidora, que fica localizada em Bicalho, tem 2 unidades, entendeu? Bem próximo ali do espaço de festa de Honório Bicalho. Parceiro da gente também, tá com a gente aí, cara. E é isso aí, pessoal. E pra quem quiser apoiar esse projeto, Alex, como que faz? Então, camarada, e aí Quem que tiver, né, disponibilidade de ser apoiador? Pois é, rapaz. Então, o que acontece? Ó, só para começar aqui. Hoje nós recebemos aqui, cara, um presente de degustação, tá? Quero agradecer o recheio da Edna. Se você precisar aí de salgados para festa, casamento, enfim, qualquer tipo de comemoração, vou deixar o Instagram dela aqui, chama ela aí, camarada, pastel sensacional. Muito bom. Vários sabores, enfim, vários sabores. Só chamar ela aí que ela está presente com a gente. E se você que é comerciante ou se você que é um microempreendedor quiser que a gente poste aqui o seu... A logo, né? A logo, marca. O seu material, que seja ele, que seja salgado, que, enfim, a gente não tem distinção de nada. Chama a gente que a gente vai estar postando aqui, vão estar degustando e mostrando para esses nossos seguidores o seu trabalho. Como que é o nome da moça do pastel? A moça do pastel? É. Edna, Recheios da Edna. Edna, muito bom. Recheios da Edna. Aqui, ó, muito obrigado por você estar apoiando a gente, muito bom. Isso. Parabéns pelo trabalho. Isso aí. Pra você que quiser aqui, galera, ó, chama no Instagram dela, Isso. Recheios da Edna, Isso. que, ó, é maravilhoso. Top. É top de linha, beleza? E tava cheio, tá? Nós comemos um bocado aqui já. É isso aí. E galera, os apoiadores aí também, que quiser vir, né, para esse projeto, a gente sentou, a gente conversou bastante. A gente vai estar também, né, fazendo a produção de imagem. Para você que quiser, a gente vai no seu estabelecimento, faz um vídeo bacana, mostra o seu estabelecimento, o projeto do seu estabelecimento, o que o seu estabelecimento tem para oferecer, o que tem de melhor. E a gente traz para cá para poder divulgar para as pessoas. Muitas das vezes, né, Alex? Isso aí. Os restaurantes, bares e os estabelecimentos, os investidores, eles não têm essa noção do quanto as pessoas, às vezes, precisam daquilo que eles oferecem, mas muitas das vezes não é transmitido da forma correta. Isso. Então a gente entendeu também essa defasagem no meio, né, Alex? Isso aí, com certeza. A gente vê o estabelecimento, vê o que ele tem de melhor, o que ele tem diferente, o que ele pode oferecer, e que às vezes muitas pessoas da região tá procurando e não sabe. Isso. Então a gente colhe esse material, cria um vídeo, faz toda a dinâmica lá no estabelecimento e divulga aqui também, que é uma parceria que a gente tem, né, Alex? Com certeza. Agora eu tô com um projeto do GE, né? Videomaker Mobile, que é onde que eu faço essas produções com parceria junto do Alex Música e Prosa, que é uma coisa muito importante. A gente entendeu essa defasagem, né? Também no mundo artístico, né, Alex? Com que certeza. A gente tá fazendo. Isso mesmo. E é uma coisa bastante importante. Para você que tá aí vendo esse vídeo, que quer ser apoiador, pode ter certeza que não é só além de uma divulgação. É muito mais que uma divulgação. É mostrar o que você tem de melhor e o que você pode oferecer para as pessoas com o que você tem de melhor, não é isso, Alex? Mesmo. E aproveitando Bora lá. a oportunidade aqui, e para você que é músico, se você entrar lá no nosso Instagram, você vai ver um parceiro que a gente tem lá, que é o Arthur Félix. Toda aquela estrutura lá de vídeo, quem fez foi esse camarada aqui, rapaz. Ó. Então, isso aí. se você está precisando, cara, você quer ter uma qualidade da sua divulgação, igual o Gabriel falou, seja você que é comerciante, você que é músico, cara, quem está fazendo uma festa, enfim, não importa o segmento, chama esse rapaz aqui, vão deixar o Instagram dele aqui, vão deixar o contato dele aqui, você vai ver a diferença que vai fazer. E Alex, vamos falar daquele projetinho
da galera poder mandar o vídeo, que a gente tava conversando? Pois é, rapaz. Você sabe Qual que é a ideia? A ideia é o Fala pro seguinte. pessoal aí. Nós vivemos numa cidade que temos de músicos aqui, né? Graças a Deus, a galera que é muito conhecida dentro de Nova Lima, fora de Nova Lima. E temos a galera que é amadora, né? O pessoal Verdade. que gosta muito de cantar em karaokê. E aí a gente sentado, nós tivemos uma ideia. Por que esse pessoal, essa turma, né? Essa galera que gosta de um karaokê, tem que ser mais reconhecido, né? Porque tem muita gente boa. Mas não importa, aqui a gente não tá para analisar a voz, a gente quer divulgar. Você que gosta, principalmente você que gosta. Faz um vídeo de você cantando, não importa onde, não importa se é no bar, se é no chuveiro, se é na cozinha. Escolhe uma música bacana, manda pra gente aqui, pra gente divulgar. Bacana demais. Vai que a gente descobre um talento por aí, né, Gabriel? Verdade. Vai que a gente descobre um talento por aí, porque a gente quer formar essa parceria de divulgar. Você, não importa, não precisa de ser profissional, entendeu? Grava um vídeo, manda pra gente, escolhe uma música bacana. E aí, quem sabe, a gente descobre alguém. Mas a gente pra traz quando? pra cá. Verdade. Mas é pra ontem. Tem que mandar pra ontem. Então, galera, aí, ó, a gente vai fazer assim, ó. Vamos colocar uma data? Vamos aqui instalar uma data? Vamos embora. A partir do mês que vem, vamos colocar uma data que mês que vem já vai ser maio. Em maio. Em maio agora, vamos abrir. Fala um dia de maio, Alex, pra começar a receber os vídeos. Tá, qualquer dia. Qualquer dia? É só mandar. Primeiro sábado de maio, Isso. beleza? Isso. Galera, eu não sei quanto que vai dar, vamos pôr Também lá não. dia 5, dia 6 de maio. 5, 6 de maio. Você que tem interesse de divulgar seu vídeo, a sua música, talvez você tenha uma música autoral que ainda não foi vista. Isso mesmo. Talvez você tenha a vontade, né, de se apresentar em bares, em restaurantes, se tornar um profissional e ter um talento escondido aí dentro de casa e não coloca pra fora. Isso. Você que tá vendo esse vídeo, ou talvez você que conhece alguém, né, que tem esse tipo de dom, na primeira semana de maio, a gente vai, no Instagram a gente vai comunicar, a gente vai fazer a arte. Creio que na primeira semana de maio a gente pode soltar isso aí e fazer isso, né? Divulgações de artistas, assim, ó, gratuitamente aqui. E é igual o Alex falou, quem sabe, né, a gente não acha aí a voz de ouro de Nova Lima que vai carregar muitos e muitos outros aí nesse caminho aí de poder crescer no mundo artístico, não é, Alex? E qual que será? Qual que vai ser o prêmio que nós vamos dar? Você lembra que a gente conversou? A gente Pois podia, A gente podia fazer bastante coisa. O que você acha uma produção? Bacana. Uma produção Top. musical. Boa. A gente E podia... vai ganhar música? E a música? Podia fazer isso também. Podia ganhar uma música. Ó, vamos fazer o seguinte. A gente vai ver se a gente consegue dar pra vocês. Eu creio que sim, tá? Não vou prometer não, mas eu tenho quase a certeza. A gente consegue uma composição oficial, uma produção musical e quem sabe até mesmo um videoclipe, fechou? Fechou. A gente vai disponibilizar isso Vamos, aqui. vamos, O videoclipe com é por certeza. minha conta que eu tô Pois fazendo é. vídeo agora. E a música também. A música também. A produção também. Então, vamos fazer isso? A gente disponibiliza a música, a produção e o videoclipe para essas pessoas que estiver aqui, independente do ramo musical, né, Não Alex? importa. Pode ser Qualquer funk, segmento. pode ser axé, pode ser Não piseiro, tem. pode ser Sim, pagode. sim. O importante é trazer esses talentos para cá para serem vistos. Isso mesmo. E você também que é artista de Nova Lima, que já tá no trecho, né, que Isso. tá fazendo parte, né, desse ciclo de shows que tem dentro de Nova Lima, que quiser também vir aqui falar de sua história, né, Alex? Pode vir, vai lá no Vai ser um direct. prazer receber. Com certeza. Exatamente, Com porque certeza. tem muita gente que tem muita história, né, gente, tem Alex? Muita gente passou necessidades às Isso. vezes, passou muita Isso. dificuldade, experiência dentro da música que muita gente ainda não alcançou, que espera alcançar, que ele pode passar aqui. E essa troca de experiência é pra isso, Bacana, né, Alex? com certeza. Assuntos da medicina, Isso. detalhes da medicina que pode ser trocados, Sim. experiências, né? Você que Com é da área da certeza. saúde. Com certeza. E é uma coisa bastante importante, pessoal. Gente, esse é o primeiro vídeo do nosso podcast. É um vídeo que pra gente é de extrema importância para mostrar, né, o intuito desse podcast. É um podcast já tá falado, né, Alex? Graças a Deus. Sem a gente começar. Eu Sem sou a o gente primeiro que tá começar. começando agora, né? É verdade. Mas é um podcast que tá falado, é um podcast que muita gente tá sabendo bem antes de começar, mas é porque é um espaço, né, que a gente Isso. sabe que tá dando muito certo, né, Alex? Não é que vai dar, é porque tá Não, dando já deu muito certo, graças É. a Deus. E o pessoal comprou a ideia, né, Comprou. Gabriel? Comprou a ideia, porque graças a Deus a gente tem uma credibilidade muito grande. Enfim, eu praticamente... O ramo da música, rapaz, vou dizer pra você a verdade, ele abriu um leque para conhecer várias pessoas. Muita. Tem muita gente boa, muita gente boa. E aí, quando você começa a conversar, você sabe que ninguém já chegou subindo de palco, então foi devagar, de pé no chão, teve as dificuldades, entendeu?
E eu vou garantir para você, rapaz, tem muita história bonita, igual eu falei, muita história de superação. E quer vir para cá, rapaz, é só vir. É só vir. Só vir para contar que nós estamos de portas abertas para receber. É um leque de oportunidades que a gente está dando aí. Logo mais vai ter mais assuntos, né? Esse, por enquanto, é o assunto aqui. Mas, Alex, deixa eu fazer uma pergunta. E questão de projetos musicais, o que você tem em mente? Eu vejo que você está trabalhando com o Arthur Félix. Você tem o pensamento de trabalhar com outros artistas? A gente vai falar do Alex, do podcast, de tudo sobre a vida dele, porque é um cara que agrega em tudo, né? Vai ser um assunto muito bom. É. Rapaz, você tocou um assunto do Arthur. Arthur, eu conheci o Arthur através da rede social, sabe? Eu vi uns vídeos do Arthur, que o Arthur fazia playback, sabe? Aí um dia eu mandei uma mensagem para ele, falei assim, camarada, nada contra playback, só para vocês entenderem, tá, gente? Falei, cara, você não pensa em fazer ao vivo e tal? E o Arthur é um menino que eu gosto demais, cara. Adoro o Arthur, um menino de um coração muito grande, sabe? Às vezes, nós já passamos por N situações. E aí o Arthur veio para cá, e o Arthur, quando ele vinha aqui, ele pega violão, pegava bateria, tocava, enfim. Enfim, hoje o Arthur tem uma agenda muito bacana, sabe? O Arthur cresceu, deve ter mais ou menos um ano e pouco que eu toco com ele, tá? Não só eu, né? Quando às vezes não dá, tem outros músicos que vai com ele também. Uhum. E o Arthur é um menino muito bem visto em Nova Lima, sabe? Muito bem visto, até mesmo pelo seu carisma, Verdade. Né? pela sua credibilidade que tem. E a gente tem um projeto para ele aí, rapaz. Então a gente pensa em levar Arthur além do que ele apresenta hoje, sabe? E aí a gente tem conversado, ele tem gostado da ideia, né? Então, pra você ver, só aquele vídeo que você fez naquele evento dele já agregou demais. Então, assim, e o Gabriel é um rapaz muito inteligente. A história do Gabriel dentro da música também, ela é extensa, depois ele vai contar um pouco para vocês aí. E ele vem trazendo essa experiência para agregar com a gente, né, Gabriel? Vem fazendo essa parceria. Verdade. Então, assim, esse é muito bacana. Mas nós vamos de degrau por degrau. Mas nós vamos chegar lá. E aproveitando aqui, que você está falando do Arthur, eu também toco com outras pessoas, né? Fiz muita amizade com a Rafaela, o Serginho, né? Que é um camarada top, tirinha demais a conta. Top. Abraço, viu, Serginho? Rafaela, abraço para vocês. Já toquei com o Léo Viola também, já toquei com o João da Luz. Então, assim, tem uma galera. Até me desculpe se eu esqueci alguns nomes aqui. Mas Nova Lima tem muita gente. Não, né? tem Alex Play, cara. Alex, pode esquecer do Alex, não. Alex que vai estar aqui no podcast também logo mais para poder fazer entrevista. Já passou por aqui antes, mas vai estar de novo aqui. Vai estar de novo. Então, assim, é uma turma muito boa, graças a Deus. Enfim, eu só tenho a agradecer a todo mundo. Alex, deixa eu fazer uma pergunta. Uma pergunta simples. Cuidado com a pergunta. Tem que tomar bastante cuidado. O que você acha no cenário musical de Nova Lima? Já que a gente está falando de música, pegar esse gancho. O cenário musical de Nova Lima, no seu ponto de vista, o que você acha que falta para os artistas? Porque você é um cara que também já é rodado, já tocou com vários artistas, conhece, né? Tem uma história também sobre a música. E o que você acha, no seu ponto de vista? O que falta? Eu acho que é uma curiosidade de muitos artistas aí. Cara, eu vou dar uma opinião que é minha, que eu tenho ela. Isso, sua opinião. Tá? Eu acho que a galera da música em Nova Lima, diferente do ramo, né? Diferente de sertanejo, diferente de pagode, diferente de rock, acho que a turma precisa de unir mais, cara. Porque, assim, não tô falando que é muita desunião, mas eu acho que a gente precisa muito de apoiar o trabalho do outro, sabe? É de apoiar, cara. Você não precisa de ir no evento. Então, às vezes, alguém comentou alguma coisa, postou, cara, vai lá e comenta. Isso já dá uma moral pro artista, entendeu? Verdade. A gente tem que parar com essa vaidade dentro de música, de dentro da cidade. Mas porque eu não vou curtir as coisas de fulano, porque eu não gosto. Tem que parar com isso. Porque nós estamos todo mundo no mesmo barco, cara. Todo mundo do meu barco. Porque é aquela questão que, tipo assim, cara, se der bom pra um, cara, vai dar bom pra todo mundo. Verdade. Entendeu? Vamos falar bem, cara. Ó, eu tenho um amigo. E tem uma vaidade em Nova Lima, Gabriel, que ela é mais ou menos assim. Eu não tô falando que é geral, né? Mas tem algumas pessoas que é assim. Às vezes, vem uma pessoa e tenta te contratar. Né? Você é músico. Alguém, pô, Gabriel, eu queria te contratar para um evento. Aí você fala assim, cara, eu não consigo. Eu tenho uma... Custa você virar para a pessoa que está querendo te contratar e falar assim, olha, eu tenho um amigo, cara, que ele pode apresentar, fazer, né? Vou apresentar para você. E nesse gancho eu vou te citar um exemplo.
Tem um amigo também, cara, esqueci de... Ó, Marco Aurélio, um abraço pra você, cara. Abraço, Marco Aurélio. Marco Aurélio é um cara sensacional. Marco Aurélio tinha um evento marcado esse final de semana, e aí deu um meio que embololou na agenda dele e ele não pôde atender um contratante. O que Marco Aurélio fez? Marco Aurélio logamente me sinalizou. Ó, Alex, estou com um evento assim, eu não consigo, vou te passar o telefone do cara. E a gente foi lá fazer, sabe? Inclusive foi eu e a Rafaela, que fomos muito bem recebidos. A galera contratante, os convidados, elogiou demais o trabalho da gente. E eu tive esse reporte, passei para o Marco Aurélio, né? Falei, Marco Aurélio, o rapaz gostou demais do evento. Então, eu acho que tem que ser mais ou menos assim. Se for dentro do gancho do que o contratante está procurando, não custa nada você indicar um amigo seu para fazer um evento. Então, a gente tem que parar com essa vaidade, sabe? Eu acho que colocando um ponto aí nisso aí, eu acho que você acha, não sei se você pensa a mesma coisa que eu, mas eu acho que o podcast ele vai dar essa abertura, né, Alex? Ele vai engajar essas pessoas. Sim. Porque a gente já está fazendo aqui, né, para a primeira semana do próximo mês, os vídeos para receber. E é uma coisa ampla, né? Sim. Não é uma coisa onde que tem os favoritos, tem as pessoas que os não me toquem. Não sei se tem em Nova Lima, porque eu não sou o tipo de pessoa vaidosa quanto a isso. Sim. É o que a gente está conversando aqui. Eu acho que quando um jogador, um atleta aqui de Nova Lima se torna profissional, um músico de Nova Lima se torna profissional, ganha vida com isso, pra gente é muito importante, eu agradeço muito. Eu fico feliz por isso, porque é um conterrâneo da gente, que cresceu com a gente, que a gente vê crescer. A gente vê a história de Paulinho aqui, que é o do Aldo Gai, hoje tá na Coreia. Cara, eu fico feliz, eu fico acompanhando aqui, a menina fala, velho, tomara que ele vai pra muito mais longe. Michel, tem vários jogadores aqui de futebol, a gente tá falando de futebol e de música também. Tem o Eric, entendeu? Pessoas importantes, assim, que são referências que a gente viu crescer. Isso. Da mesma forma, eu conheço alguns, conheço digitais influencers, conheço artistas, por exemplo, o Kush, que é um cara daqui que rodou o mundo inteiro, é um DJ de música eletrônica, entendeu? E, às vezes, tem pessoas que falam assim, mas o que falta pra mim e tal? Às vezes falta isso que você tá falando, falta parceria, falta apoiar um ao outro. Isso mesmo. Entendeu? Que eu vejo muitas das vezes também, Alex, pessoas que saem de Nova Lima, que é de Nova Lima, sai de Nova Lima, cresce e depois ela mesma fala, Nova Lima fica difícil crescer. Tem uma limitação aqui. Por quê? Porque não tem um apoio aqui. Eu acho que é cada um por si e no final todo mundo depende de todo mundo. Depende de todo mundo. É complicado, né? E o apoio tem que partir da gente. Tem que partir da gente. É individual, né? É individual. Acho que a gente tem que parar com essa vaidade. E quando a gente está falando, dando um exemplo de música, mas eu acho que é todos e dentro de outros ramos também, sabe, cara? É uma coisa, você quer ver um exemplo? Não me colocando como exemplo, mas é um exemplo que eu tenho para colocar na situação que se tornou podcast. Hoje eu trabalho na estrutura do podcast e sou um cara que compõe, canto, produzo, tô imersivo na música, mas precisou fazer o trabalho do podcast, vamos lá. É isso aí. Vamos dar espaço, né? Dar espaço para fazer, dar espaço para quem sabe fazer e poder apoiar da maneira que pode, que é o mais importante, porque certeza. Graças a Deus, se o podcast crescer, todo mundo. Eu tô aqui conversando com você, tô nele. Me entendeu? Amanhã o podcast tá gigante, que vai estar em nome de Jesus. E, cara, você, o outro fulano, ciclano, beltrano, que vê nesse podcast vai fazer parte dessa história. É o mais importante. E tem uma outra questão também, sabe, Gabriel? Porque é o seguinte, não vou citar nomes aqui, tem vários amigos que às vezes conversando falam assim, poxa, cara, a gente dentro da cidade, parece que a gente não tem um espaço pra gente divulgar o trabalho da gente. Então isso ia martelando demais minha cabeça, sabe? Porque, cara, eu sou um cara sem vaidade. Sabe? Junto com você. Eu aprendi um negócio que eu trabalhei com um camarada, e o camarada falou assim, cara, se você carregar um carrinho de areia para mim, eu quero carregar um caminhão para você. Então eu acho assim, top. Nem tudo se é dinheiro. Não. Nem tudo é dinheiro. Então, cara, eu ficava muito chateado com isso, sabe? Porque eu falo com você, quando eu comecei, bicho, eu já fui muito discriminado em relação a isso. Aconteceu um episódio comigo, eu não vou nem relatar, porque eu já contei para quem eu devia Você contar fala do aqui. podcast em si? Não, questão de música mesmo, tá. sabe? Tipo assim... Então, mas assim, enfim, eu passei por cima disso, eu falo, Deus é maior do que isso daí, então a gente vai correr atrás do sonho da gente, enfim. Mas é mais ou menos isso, trazer esse espaço para essas pessoas que talvez elas não tenham esse espaço dentro da cidade. Né? Porque a gente sabe, quem é músico, às vezes sabe que o espaço dele é muito restrito para algumas coisas.
Então, assim, vão abrir essas portas para as pessoas, até mesmo desabafar aqui, entendeu? Nossa, não é precisa top. de falar mal de ninguém, não precisa de citar, não, mas vem e desabafa. Aqui é o momento, é esse espaço que a gente tá para isso, entendeu? É isso aí, galera aqui, ó. Alex, e abrir a Música e mente, Prosa. enfim. É o espaço, né? É, o espaço para espaço você é poder pra você. contar. O espaço é para você. Exatamente, É contar para a sua você. história, É para pra falar você. o que você quiser falar. Só não pode falar certos tipos de coisa que... Pode não, ainda não vou abrir conteúdo em relação a isso, não. Sem polêmica, por favor. Sem briga, sem discussão, sem polêmica, porque aqui o papo é sadio. Vem para acrescentar, vem para agregar, que você vai ser bem-vindo, independente de onde você é e quem você é. É isso mesmo. Eu acho que aqui não tem raça, não tem cor, não tem religião, não tem nada. Aqui tem histórias para ser contada e histórias para poder ajudar outras pessoas através dessas histórias, né, Alex? E tem umas, cara, eu sempre, esses momentos da gente aí, a vida da gente, né, o tempo que você tá trabalhando dentro da área, eu já até te comentei essa história, eu tenho um camarada em BH, que ele chama Hélio, e eu vou te contar a história, como que eu conheci o Hélio. Eu quero trazer o Hélio aqui, cara. Quero trazer o Hélio aqui pra vocês. Hélio, ó. Vocês vão ver a história do Hélio, Vai que vir, história de superação. Se você acha que a sua fé tá pequenininha, você vai ver esse cara fazendo a fé sua aumentar demais com as histórias que ele vai contar. Eu conheci o Hélio, foi no meu trabalho, tá? E vou gravar isso aqui, Hélio, enfim, eu só dar um pedacinho do relato da sua vida, onde o filho dele foi diagnosticado com leucemia, sabe? Já que a gente tá na música, era um músico, eu falo era, porque ele tocava na noite de BH e hoje continua tocando, mas não na noite, sabe? E aí ele tocava na noite, tocava na igreja, enfim. E aí, quando ele descobriu da doença do filho dele, ele fez um propósito para Deus e falou assim, a partir de hoje, eu vou servir 100% a igreja. Ele é um cara católico. E como que eu conheci o Hélio? Conheci o Hélio lá dentro da sala de tratamento do filho dele. E a gente conversando, tal. E ele falou comigo assim, eu toco na igreja. Eu falei, cara, eu também já toquei muito, né? E ele falou comigo assim, vamos para lá, cara, vamos ver, vamos fazer um dia um som, enfim. E aí eu comecei a ir tocar com ele lá na Pampulha. A gente tocava no grupo de oração, e enfim. E todo ano, já deve fazer uns 6 anos que tem esses encontros de carnaval, que ele sempre me manda. Eu acho que teve uma única vez que o Hélio me chamou para ir, que eu tinha um compromisso que não podia ir. As outras vezes é assim. Aquele camarada que te fala coisas, sabe que você não tem como você falar não, mas não é para ele, é para Deus, sabe? E se você chegar na casa do Hélio hoje, Gabriel, eu quero te apresentar esse cara. Se você chegar na casa do Hélio hoje, o Hélio ele tem um quarto, cara, de equipamento de som que você não tem noção. Aí é minha praia. Você não tem noção. E ele falou pra mim assim, Alex, você tá vendo isso tudo que você tá vendo aqui? Isso aqui não é meu não, cara. Isso aqui é de Deus, ele que me deu. Top. O cara não cobra R$1. Não cobra R$1 para as coisas de igreja. Não cobra. Isso é um propósito que ele fez para Deus. Enfim. E outras histórias que tem, que eu quero que ele venha aqui contar. As bênçãos que teve na vida dele, da família dele. Mandar um abraço pra Dani, pro Miguel. Entendeu? Pra Maria. Enfim. E é mais ou menos isso. Eu quero trazer essas histórias. É um cara que é o que a gente tava falando, que uma coisa liga na outra, né? Liga, vai ligando. É o que tava falando. Aí eu acho que tá a verdadeira riqueza, né, Alex? A riqueza do cara quando ele encontra a fé em Deus, entende que tudo é Deus, tudo é permissão de Deus. E é onde que o cara entende que dinheiro é só uma parte, né? Só uma parte e às vezes nem a parte principal. Às vezes não é a parte principal. Porque não adianta ter tudo no mundo e não ter a paz. Entendeu? Ter a convicção de que é salvo, a convicção de que está próximo de Deus, a convicção de que Deus te guarda, Deus te guia. Isso é a coisa mais importante. Servir ao próximo igual ele está servindo, fazendo para Deus. Sim. Cara, um cara desse são os tipos de pessoas que a gente dá prazer de estar perto e escutar. Nossa, você tá doido. Dá prazer de a gente sentar e ficar a tarde inteira escutando, convivendo. Tá é maravilhoso, né, cara? E além dessa história dele, então tem outros pais também, né, que eu tenho vontade de trazer aqui. Com certeza eu vou fazer o convite, entendeu? E outras histórias também de superação dentro do mesmo contexto, no caso do tratamento, né? Enfim, é muito valioso, cara. Eu acho que quando eu começo a ver as histórias, ouvir as histórias, eu
eu juro pra você, eu confesso que eu tenho uma inveja da fé das pessoas, tá? Não que a minha, que eu acho Não que é a inveja minha... maldosa, não é inveja tipo assim, pô. Não é não. Não é quem não. dera se eu fosse igual, né? Você tá doido. É verdade. Você tá doido. A gente não faz dinheiro. É muito gratificante. É bom demais. Ô, Alex, vamos dar uma pausinha aqui, mas antes disso, vamos falar dos nossos apoiadores? Mais uma vez, agradecer os nossos patrocinadores, Rap 10, a melhor rede de internet da nossa região. Luizinho Esportes, chega lá no Luizinho, rapaz, o que você precisar em relação a material esportivo, fala com o cara lá. Baque Distribuidora, na região de Bicalho ali, 2 lojas bem próximas, bem próximo ali ao parque de exposição ali de eventos de festa de Honório Bicalho. Chama o Baque lá, vai fazer um preço sensacional para você. E olha, o pastelzinho, como é que é o nome dela? Pastelzinho da dona Recheis da Edna. Melhor pastel da região de Nova Lima. Obrigado, viu? Aqui, ó. Adorei, maravilhoso. E pra você que tá assistindo isso aí, vamos deixar aqui pra você o VT dos nossos apoiadores. Tamo junto e agora, pós o VT, continuamos com essa conversa, né? Nessa prosa maravilhosa, né? Com certeza. Então, roda o VT, tamo junto. Vem que vem. Luizinho Esportes, o melhor do esporte, está aqui. E Baque Distribuidora. Precisou? Chama no Baque! E Rap 10, muito mais que internet. E aí, pessoal, voltamos. Segunda parte do nosso podcast aqui. Só que agora nós vamos fazer uma inversão. Eu já contei minha história, como foi a ideia do surgimento do podcast. E agora eu quero que o meu parceiro... Eu só ando com gente boa, rapaz. Não tem como colar com gente ruim, não, tá? Águia anda com águia, né? Águia anda com águia. Então se é pra voar, vamos voar todo mundo juntinho. Isso aí. Pois é, Gabriel. Agora nós vamos inverter os papéis. Você fez umas perguntas pra mim. E eu quero que agora os nossos seguidores conheçam quem é Gabriel, como que foi o surgimento dessa vontade sua de participar dentro do ramo musical em si, seja produzindo, seja compondo, seja cantando. Tocar ainda não toca no instrumento, por enquanto, né? Por enquanto. Mas ouvido é apurado, tá, galera? É isso aí. Enfim, Gabriel, conta pra gente aqui como que iniciou você dentro do ramo da música. Bom, Alex, pra quem não sabe, né, meu nome artístico, ele é Na Paz. Tive grandes participações, grandes oportunidades, mas o meu começo, partindo do começo, né, eu comecei com 12 anos fazendo música, mas bem antes, eu lembro que minha mãe contava que ela gostava, minha mãe, muito de igreja. Minha mãe contou pra mim uma vez que quando eu tinha 5 anos, no colo dela, ela tava lendo uma passagem da Bíblia, que era Bodas de Canaã, eu acho, onde que Jesus transformava a água em vinho. E eu, no colo dela, eu fui e cantei um verso que ela depois até escreveu e nunca mais nem eu nem ela esqueceu, que o verso era... Eu falei, mãe, ela fala que eu contei a história, a história foi o seguinte, eu cheguei pra ela no colo dela e falei, mãe, conta a história pra mim, que a senhora tá lendo. Ela leu pra mim, eu fui, do nada cantei. Bodas de Canaã chegou para mim, e a água em vinho transformada para ti. Dali, já deu pra perceber que eu gostava de música. Só que eu não comecei na música ali com 5 anos. Minha mãe comprou pandeiro, chique, comprou tudo. Porque ela viu aquilo, comprou um monte de instrumento e falou assim, meu filho vai ser músico. Mas eu nunca interessei por tocar até então naquela idade. Quando chegou os meus 11 anos, 12 anos, eu fui conhecer as minhas referências dentro da musicalidade, que era o rap, o hip hop. Aí eu fui ter o contato com Racionais, fui ter o contato com o Tupac, que era americano. Comecei a escutar e eu comecei a rimar. Comecei a escrever letra e comecei a me dedicar a isso, do nada. Mas começou brincando na Bela Fama, a gente numa rodinha brincando de zoar um outro rimando. Eu comecei a rimar, só que eu levei muito a sério isso. Aí dos 12 anos pra lá eu comecei a me apresentar, tinha o grupo Nacionais do Rap, se eu não me engano. Eu tinha 12 anos de idade. Hoje eu tenho 33, então daí já dá pra você ver o tanto que eu evoluí, o tanto que eu caminhei, né, de estrada, né? Uhum. E com o tempo foi assim. A gente começou fazendo playback. Eu lembro que até hoje Marcelo Jardim, que é um grafiteiro que tem aqui na cidade de Nova Lima, ele foi o cara que me deu o primeiro CD com playback de 10 faixas de instrumental da gringa, e onde que eu fazia minhas letras ali. Aí eu percebi, nessa época, que eu já sabia compor e não sabia produzir musicalmente.
E eu via que o playback ele não funcionava, porque eu tinha músicas autorais em cima de playback. Então eu pegava uma música estourada de um artista e fazia outra letra. Foi aonde que eu comecei a me interessar por produzir. Aí eu tive contato com outros amigos que eram DJ, outros que tinham o programa de DJ, que só me passou, igual o El. Ele me passou o programa, falou, eu produzo no FL Studio, o Fleet Loops. E dali, cara, pra mim eu acho que Alex, nunca teve impedimento pra ter as coisas. Eu acho o seguinte, independente do que a pessoa ela se dedique, ela vai se tornar bom de um jeito ou de outro. É igual jogador de futebol. Às vezes o talentoso perde pro o que tem constância. Perde por aquela pessoa que ela tem foco e objetivo. Então, às vezes, eu vi, por exemplo, meu irmão, ele é muito habilidoso, teve a oportunidade de ser profissional e não foi. E eu vi pessoas, às vezes, que por dedicar se tornou. Então, eu dediquei muito na produção, fui aprendendo, quase ninguém me ensinando, procurando vídeo no YouTube e tal. Foi onde que eu comecei a produzir os meus trabalhos e comecei a produzir o trabalho de outras pessoas. Teve um período da minha vida, em 2012, se eu não me engano, foi quando eu criei a NL Rap, que foi um projeto que teve aqui dentro de Nova Lima, por falta de oportunidade mesmo. Só tinha um projeto de sexta na feira que era o Nats, só que não era tão referente à cultura que eu vivia, que era o rap. Lá tinha axé, tinha funk, tinha tudo quanto é tipo de modalidade. Você tinha um espaço para apresentar 2, 3 músicas, mas não tinha aquela essência, aquela raiz mesmo transmitida. Então a gente criou o NL Rap, a gente começou a fazer os trabalhos nas escolas, eventos, começou a fazer até fora de Nova Lima. E aí foi o meu percurso. Eu primeiro comecei a compor, vi que não tinha músico, produtor, me tornei um. Vi que não tinha produtor de eventos, me tornei um. Então, nas minhas necessidades, eu acabei Você foi agregando. Fui me tornando. Da mesma forma como a gente vê o podcast hoje. A gente até costuma falar, como videomaker também, eu não sou um videomaker, estou me tornando um. Entendeu? No podcast, da mesma forma. Eu não sou um cara que entende por trás do podcast, mas eu estou me tornando um. Então, eu acho que tudo é base da dedicação. Lá em casa o pessoal até falava assim, Gabriel, não para com nada. Eu acho que a pessoa que não para com nada é que vai dar certo com tudo, viu? Porque tudo que pega e faz com excelência, graças a Deus. Então lá em casa o pessoal, minha mãe não, meu pai sempre fala, Gabriel, não para com nada. Gabriel, eu falo o seguinte, Gabriel, tudo que você aprende uma hora vai te servir. Serve, com certeza. Então, pra te falar uma coisa, eu vou até agradecer uma pessoa aqui que foi muito importante pra você ver como que a educação ela faz parte da vida da pessoa. Eu acho que pra quem tá começando a penar música, tanto rap, funk, pagode, axé, uma coisa importante é entender educação, cara. Sabe onde que eu fui aprender educação na minha vida mesmo? Tirando a dos meus pais, porque a gente chega um certo período da nossa vida, a gente começa a ter as nossas próprias escolhas. E na minha escolha eu escolhi uma parte errada, que foi quando eu comecei a estudar na escola João Felipe da Rocha, Polivalente. Lá eu era um dos piores que tinha. Era a galera do Alvorada, a galera dos Cristais, e a gente caçava arrumar tumulto, pular muro, e quem viveu sabe. Só que teve uma pessoa dentro dessa escola que mudou minha vida, é uma pessoa que eu odiava e passei a amar, que era a diretora, chamada Nivalda. Nem sei se ela tá viva ainda. Essa Nivalda... Tá Por viva? incrível que pareça, sabe onde eu encontrei com a Nivalda? No evento do Lions. É mesmo? Nivalda, semana passada. Cara, eu dou graças a Deus pela vida de Nivalda. Por quê? Porque esposa de Roberto. Eu não sei. A Nivalda era diretora na época. Professora de história, professora de história, geografia. Excelente. É isso mesmo. A Nivalda, cara, ela falou uma coisa comigo que mudou minha vida na música. Porque eu tava com 12 anos naquela época, entrei no colégio, né? Saí do... Como é que fala quando... Segundo grau? Não, aí você vai pro primeiro grau. Não, menos, na infância, jardim de infância. Sim. Saí do jardim de infância e fui pro ensino médio, né? Então o que acontece? Quando eu fui pro ensino médio, eu entrei na minha cabeça, eu entrei com aquilo, não posso deixar ninguém me embaçar eu. Então eu fui ficando maluco, querendo brigar, querendo discutir. Então muita gente me conhece até apelido de pipoca, porque eu era pequeno e batia pulando. Aí um menino lá me apelidou, brincava pulando, aí falou assim, pipoca, tá ligado? Então o que acontece? Nessa época, os diretores viram que já não tava tendo jeito. Eu chegava depois do recreio da escola, eu tinha que ir pro juizado de menor apresentar meu caderno. Por quê? Era verdade. Porque já não tinha jeito mais. Então, tipo assim,
Todo dia eu saía depois do recreio. Os 2 últimos horários da escola eu não via, porque eu tinha que ir lá Juizado apresentar os dos 3 primeiros. Entendeu? E essa Nivalda viu, ela percebeu que eu tava gostando de música. Ela falou comigo assim, ó, Gabriel, você quer saber de uma coisa? Se você ficar quieto e você começar a dedicar, eu vou te dar oportunidade para cantar nas feiras aqui da escola. E outra coisa, os 2 últimos horários de um dia na semana, em vez de você ir pra lá, pra aquele lugar que eu ia lá, eu te dou só uma sala que tiver vazia pra você fazer suas músicas. E pra melhorar a situação, você pode levar mais um doido com você. Cara, era uma briga dos meninos dentro da sala, cara. Era, sem brincadeira. Por quê? Porque os dois tudo começou a estudar. O quê? Os dois são de último horário? Aí o que eu fiz? No outro dia seguinte, peguei minha carteira. Vamos supor que aqui é a mesa da professora. Eu peguei a carteira e encostei na mesa da professora. Aí a professora falou assim, o que é isso, Gabriel? Eu falei, não, eu quero estudar, é. Aí eu falei assim, não, mas eu quero estudar. Tirei a menina da frente, puxei, falei. Aí passou uma semana, os dois do tudo tava colando na carteira, velho, da professora. Por quê? Porque eu falava com os caras, mano, o negócio é o seguinte, se a gente estudar, você sai comigo, mas se estudar, não sai. Entendi. Então os caras ficavam disputando pra quem saía, velho. Era uma coisa simples. Um incentivo simples que ela me deu, mudou minha vida, cara. Tipo assim, no 3º bimestre eu já tinha passado, tá ligado? Tirando total em tudo nos bimestres. Porque eu ficava assim, ó, não, ficava com a professora assim, não, mas como é que faz isso? Eu pus meu caderno na mesa dela. Como é que faz isso? A troca era boa, né? De boa, demais. Ao mesmo tempo que ela me incentivou dentro daquilo que eu gostava, eu estudei para aquilo. Eu sacrifiquei para fazer aquilo que eu amava. Então eu acho que é uma coisa muito importante dentro da música, dentro da educação. Às vezes eu sinto essa vontade ainda de levar a educação para dentro das escolas, levar a música para dentro das escolas, apresentar a cultura, o esporte de verdade. Já pensei várias vezes em fazer um projeto, por exemplo, igual eu tô de cara, levar palestrantes que passaram no mundo da droga pra falar realmente o que é o crime, tá ligado? Pra esses meninos de hoje que acham que o crime é só mamão e tal, levar isso pras pessoas. E muita coisa também que eu gosto de dizer, às vezes amigos, familiares falam assim, ah, você já era pra estar estourado, não estourou por quê e tal, tudo mais. É que a gente tava conversando outro dia. A minha maior satisfação não era ser um cara estourado, não era ser um músico reconhecido, não era ser um cantor reconhecido. A minha satisfação, eu percebi, é exatamente isso que está acontecendo aqui, ó, tá fazendo parte de algo grande e ver que deu certo. Eu acho que essa foi uma das maiores satisfações que eu tive. Na minha história de mais de 20 anos com a música, a melhor satisfação que eu tive foi de ver que a pessoa saiu do ponto A e foi para o ponto B. Não ficou no ponto A. Teve pessoas que no meio desistiram, mas eu vi que várias pessoas conseguiram evoluir de alguma forma. A música evoluiu ela de uma forma. Às vezes uma ideia que eu tive com alguém que estava ali do meu lado, querendo fazer o mesmo que eu fazia, evoluiu de alguma forma. Então, às vezes, os holofortes, muitas das vezes, não é o principal motivo da gente querer correr atrás. Às vezes a parada tá ali no bastidor mesmo. A parada a satisfação tá no bastidor, tá ligado? E é isso, eu acho que é um pouco da minha história, assim, de como que eu comecei e tal. Mas na verdade a história dentro da música, ela não focou só dentro de Nova Lima, né? Não. Teve um período que você foi pra fora, você foi correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Conta pra gente como que foi essa... Cara, aquele ditado. Esse sonho, né? Nossa. É uma loucura, mas é uma loucura. Se foi louco ou não, mas... Não, eu falo que é bagagem, né, Alex? Que eu tive a oportunidade de estar com vários artistas, assim, nomeados. Pra quem conhece o mundo do funk, pra quem conhece o mundo da atualidade hoje, o artista Magal, o Marx, artista GP, Bin Laden, esses caras aí eu tive a oportunidade de estar perto, de ver, de estar na Start Produtora, de ir na Start Produtora, deixar meu CD lá na Start, na KL Produtora, tive a oportunidade lá. E dentro de São Paulo, fui para São Paulo, né? Morei em São Paulo durante 7 meses, dentro do Capão Redondo. Então eu conheci o Capão Redondo, vi as histórias do Capão Redondo, vi como que funciona a musicalidade dentro de São Paulo. Então eu acho que a pessoa, quando quer realmente algo, ela tem que correr atrás. É como eu disse, eu tive a oportunidade de me profissionalizar lá, tive a oportunidade de assinar contrato lá, já estava assinando um contrato lá na KL Produtora, mas teve vários imprevistos, né? Que aconteceu na KL, que me fez ir pro Capão Redondo com outro empresário lá, o André, que é da Capão. E eu assinei com o André na época e tal, mas tive que voltar pra Minas. Quando eu voltei pra lá, o André já tava com outros músicos e a gente teve que ralar. Aí a coisa não foi, mas eu tive a oportunidade de estar com vários artistas, de aprender de produção, de vídeo, de conteúdo. E ó, não me julgue, por favor, cara. Por favor. Tem uma coisa que eu levo sempre.
uma vez no Viaduto Santa Teresa, pra quem gosta de música, vou falar musicalidade geral. Um artista chamado Emicida falou que os melhores artistas do Brasil tá em Minas. E o cara que narra o Viaduto falou que os melhores estão em Nova Lima. Então, olha pra você ver. Sim. Um cara artista falou que Minas Gerais tem os melhores. E o cara que era à frente de Minas falou que Nova Lima tem os melhores. Galera, vamos valorizar o trabalho. Vamos botar o trabalho em dia. Vamos fazer a coisa acontecer de verdade. Eu vejo que Nova Lima ela tem um potencial muito grande. Eu tive a experiência de estar em São Paulo. Enquanto eu estava fazendo 6 músicas, tinha artista estourado escrevendo uma letra. Entendeu? A gente produzindo, cantando e compondo. Aqui tem vários que fazem isso dentro de Nova Lima. Tem músicos que escrevem, tem gente que escreve, que toca, que produz. Entendeu? Nova Lima é rica de talento. A única coisa que falta entender pra vocês é valorizar o trabalho de vocês. Vocês entender que dá pra chegar. É igual a gente conversou no começo. Se não tiver união, não vai. Não vai. Várias vezes eu tive a oportunidade de fazer, igual eu tinha em Pace Studio. Montei o estúdio em casa, dei oportunidade para um monte de gente, dediquei para um monte de gente. E não foi, porque muitas das vezes não se apoia. Tem aquela questão seguinte, tá fazendo mais para um do que para outro. É. Esse aqui tá tendo Questão mais de ego, né? Questão de ego, velho. E é uma coisa que eu não tenho, por quê? Porque eu já tive a oportunidade de estar no meio de várias pessoas assim que estavam muito mais evoluídas do que eu. Em vez de eu querer que aquela pessoa desse errado, eu quis foi aprender com aquela pessoa. Eu quis foi entender com aquela pessoa. Uma coisa que ninguém pode tirar da gente, Alex, é o conhecimento. Ninguém te tira. Ninguém vai tirar da gente. Então, a experiência que eu tenho dentro de São Paulo, da cidade grande de São Paulo, dentro do Capão Redondo, a experiência que eu tive como produção, como produtor lá em São Paulo, isso ninguém me tira. E eu não sou um cara estourado. Mas o engraçado é que quando eu paro pra trocar ideia com o pessoal pega e fala assim, pô, cara, mas você tem isso tudo e não estourou, cara. Eu tenho isso tudo, eu não preciso de estouro mais não, velho. E é o que nós estávamos conversando, não é sobre dinheiro. Mas é engraçado que quando você menos espera, tem alguém falando bem de você, graças a Deus. Que bom, né? Quero mandar um abraço aqui pro Islam. Verdade. Tava na academia junto com o Islam, e aí fiz o convite para ele vir participar. E aí eu falei para ele de você. Até então ele ficou pensando, aí ele falou, mentira, sério, velho? Falou assim, ó. Ele virou e falou assim, ó, Gabriel fez um negócio para mim, cara, eu tava fazendo um evento, e ele pegou o microfone na minha mão verdade. E colocou a galera pra cima, agitou a galera. Foi mesmo. Então, tipo assim, cara, e quando as pessoas reconhecem, né, bicho, isso é muito bacana. E tem uma história sua que eu quero que você conta aqui, bicho. Pra mim foi... Qual você fala? Do seu amigo lá da Serra, do evento. Que ele chegava... Tá. Conta pra galera aí. Vou falar aqui, ó, pra quem tá vendo aqui, ó, DJ DJ Boto. Esse cara aqui já era pra estar muito estourado, muito, mas muito estourado. Entendeu? Mas é igual eu falo, às vezes nem tudo que parecer vai ser, mas tá bom. O que acontece? Tinha um amigo meu que era o DJ Boto. DJ Boto tava começando a fazer uns trabalhos com a Kika lá no Serra. Tava fazendo... Baile do Serra? Tinha os bailes os bailes organizados de lá. Tem uma mulher lá que chama Kika. Uhum. Essa mulher é tipo ela à frente da cultura dentro do aglomerado da Serra. Sim. Parabéns pra ela que ela faz um trabalho excelente lá. E esse menino tava fazendo parte desse projeto e tinha uns bailes lá. Uhum. Então o que acontece? Eu tinha acabado de voltar de São Paulo. Tinha voltado de São Paulo pra cá. E eu parou eu e DH, mandar um salve pro DH também, que é um cara que produz, canta, compõe. Não esqueça de ninguém. Todo mundo que passou pela minha vida, gente, muito obrigado. Que é músico, é artista. Já deixar um salve pra todo mundo, que eu não vou falar todo mundo, que é muita gente. Mas agradecer Léo Daltin, todo mundo, rapaziada. Então o que acontece? Essa Kika, ela fazia os eventos e o Boto, ele ia lá tocar. Aí eu trombei o Boto. Falei, ô Boto, a parada é o seguinte, mano. Você tá precisando profissionalizar mais o seu trabalho. Entendeu? Falta você ter umas camisas, escrito DJ Boto, produção e tal. Como eu tô aqui, bora que eu vou fazer esse trampo aí com você, mano. Vou te ajudar. É a questão que nós estávamos falando sobre ego. Sim, sim. Eu poderia chegar aí, não, eu sou artista, sou MC, sim. Vou carregar caixa pro cara, vou fazer isso pro cara. Não, mano. Vai dar certo, vambora. Você tá precisando de um cara que carrega a caixa. Vambora. E eu expliquei pra ele, falei, Boto, pro seu trabalho se tornar profissional, a partir de hoje você não monta equipamento. Ensina a gente que a gente vai montar pra você. Fica dentro do carro, a gente monta pra você, eu te busco, você toca, entra no carro e vai embora. A gente desmonta, você não mete a mão nem nada. Assim que o profissional age. Cara, fomos tocar no baile do Serra.
Chegou no baile do Serra lá pra tocar, um DJ tocando, 2 DJ tocando, 3 DJ tocando, e o Boto dentro do carro. Eu falei com ele, ô Boto, agora é hora. A gente comprou aqueles negócios de fogos, né? fogos, Sim. pá, tal. Falei, no meio de baile, velho. Aí chegou, tipo assim, pra montar, foi eu, o DH também, porque sem ego nenhum foi lá, ajudou também. O DH também compõe, produz, podia ter tido ego e não teve. O DH foi comigo. E a gente fez esse trabalho lá, cara, tipo, e você vê a questão de profissionalidade, porque o Boto, quando ele saiu do carro dele, que a gente tava licença, abrindo espaço pro cara passar, o cara não era nada, velho. O Boto era mais um dos que tava tocando, tá ligado? Mas naquele dia ele tava se tornando um profissional. Sim. Então o que acontece? É o que muitos, às vezes as pessoas falam assim, Nova Lima tá longe de acontecer isso. Gente, vocês pagam aí, às vezes, artistas de Belo Horizonte que fazem isso. Entendeu? Os caras vêm aqui, recebem 10 mil, 15 mil pra poder fazer 1 hora de show. Quando eles vão embora pra casa, os caras continuam de havaiano no pé, morando na mesma casa, fazendo a mesma coisa. A única coisa diferente que eles têm é que quando eles chegam aqui pra fazer um show, eles têm equipe, a camisa deles estão escrito, entendeu? Fora o trabalho que foi feito, é isso que eles fazem. É padrão isso, o profissionalismo, entendeu? Então o Boto fez isso. E a esposa dele filmava o evento para poder vender. É assim que funciona. Então você filma e vende. E ela conseguiu vender para um carnaval na Savassi. Cara, quando ela vendeu para esse carnaval na Savassi, que até o produtor, o cara que tava produzindo evento, falou com ele assim, até, desculpa falar, pô, não toca música assim, putaria, essas coisas e tal. Aí ele foi e falou assim, não, beleza, vou tocar não. Entrou o Boto. Ele entrava, tipo, nos intervalos das bandas. Era 3 intervalos. Na primeira ele entrou, o que ele tocou? Putaria. Entrou na segunda, o que ele tocou? Aí, beleza, o cara chegou, pé da vida, e falou com ele assim, ó, velho, se você fizer isso de novo, nunca mais te contrato. Aí, beleza, até falei com ele, ô, Boto, o negócio é o seguinte, mano, o cara já não vai te contratar. Sim. Você foi a primeira vez, o cara pediu antes de você ir pra não tocar, tocou. Foi na segunda, pra não tocar, tocou. Agora que você já tá cagado, vamos fazer o melhor show possível do seu ramo, que é isso que você toca. Cara, nós arrepiamos. O cara ficou pé da vida, o contratante. Mas depois daquele evento ali, tipo, devia ter, sei lá, mano, mais de 10 mil pessoas. Era carnaval, mais de 10 mil pessoas. E tipo assim, depois daquele evento que foi filmado e foi tudo, o Boto não parou de tocar em casa de show. Então o cara todo final de semana ele tinha show. E basicamente o mercado é assim que funciona, Alex. Sim. O Boto era um cara que andava largadão, bermudinha, toda vacaiado. Às vezes a bermuda até rasgada, mas era o Boto, cara. Entendeu? Tocando. Mas precisou dessa virada. Tem que ter essa virada. Por quê? Isso é algo que é padrão, tanto dentro de Belo Horizonte quanto de São Paulo. Em São Paulo eu vi artista estourado me pedindo pão, cara. Tá ligado? Pô, mano, eu tô com fome. Eu com um saco de pão que eu levava pro estúdio, que eu ficava o dia inteiro no estúdio, falava, não tinha dinheiro. Aí, tipo assim, vou levar uns pão aqui, pá, pra mim, sei lá, compro um refrigerante na esquina ali e como pão com refrigerante. Porque esse pão sovado, aquelas coisas. Os caras me pediam, tá ligado? Só que quando os caras iam pro show, os caras iam todo lindo, maravilhoso. Mas quando eu voltava pra dentro da realidade caía. Os caras me pediam pão, pô. Você ia falar, pô, eu tô mais rico que os caras. O problema não era dinheiro, tá vendo? Os caras tinham 40 milhões de visualizações no Condizila e eu tinha um pão e eles não tinham. Entendeu? É difícil, né? Você vê como entendeu? é A que realidade. funciona. Então, tudo é um teatro, que eu costumo falar. O cara que consegue vender o seu trabalho, o cara que consegue apresentar melhor o seu trabalho, ele consegue fazer com que evolua. O simples bem feito é melhor do que o cheio de oba-oba e não faz. Então tem cara que se dedica, um cara que pra mim aqui, ó, vocês podem bater em mim, mas é um cara que pra mim é um dos melhores artistas de Nova Lima, chama-se Mano Julinho. Um dos melhores assim no ramo do funk, é o melhor, Mano Julinho. Porque é um cara que é persistente, guerreiro, batalhador, se transformou no meio da música. Sendo bem sincero, Julinho era muito ruim. Eu falo porque é amigo meu. Eu falo assim, ele era muito ruim. Vamos ser sinceros, ele não vai apelar com você, não vai não, porque hoje ele é muito bom. Sim. Hoje ele é muito bom, sim. entendeu? E ele é muito ruim, velho. Mas é um cara que ficou muito bom, cara. Legal. Mas por que ele ficou bom? Por persistência. O cara escutou alguém que chegou no ouvido dele, buzinou no ouvido dele? O cara foi além do trabalho dele, o cara se vende, o cara musicalidade, vídeo, o cara tudo, velho. O cara ficou completo. Ele persistiu naquilo, quis aprender. É onde que passa aquela questão de que eu te falei. Eu não tinha espaço para poder cantar, me tornei um produtor
de evento. Sim. Eu não tinha ninguém pra produzir, me tornei um produtor musical. Mano Julinho hoje, ele construiu a carreira dele, todo o mérito é dele. Sim. Tá ligado? Ninguém levantou o Mano Julinho, ele correu atrás. E é um cara que pra mim, eu olho pra ele e falo assim, mano, esse cara pra mim é referência hoje. Por que eu falo que antes ele era ruim? Porque eu, por ser amigo dele, eu era um tipo de pessoa que eu entendi isso dele, todo mundo ao redor entendia. Imagina, eu vi até um ditado, Alex, que foi muito engraçado. Se você ensinar para um leão, jogar um leão, eu vi um vídeo esses dias, jogar um leão no meio de um monte de cabra, um leão novo, tá ligado? Um leão recém-nascido no meio de cabras, e falar para ele que ele não pode rugir, que ele não pode fazer nada, ele vai agir como cabra, vai ter medo de um lobo. Sim. Tá ligado? Então, o Mano Julinho, talvez ele pode ter passado por várias situações dessas, pessoas falando que ele era cabra, mas ele se tornou um leão, velho. Entendeu? Parabéns pelo seu trabalho, irmão. Mas precisou de alguém chegar, conversar, lógico, com certeza, né, cara? Sempre. Porque às vezes a gente precisa de ter uns nãos, precisa de... Pra você acordar pra você ter mudança, né? Alex, eu vou te falar com você uma coisa. Às vezes as pessoas no meio da música, elas entendem que, por exemplo, um artista, ele é o alvo principal. Vou dar um conselho pra quem tá começando agora, que quer ser artista e profissional, tem música autoral e tudo. Coisa rápida. Entende que artista, qualquer artista profissional, ele não é a peça principal, ele é uma chave de um processo, de uma empresa. Então, por exemplo, meu nome é Na Paz, se eu sou o artista Na Paz, eu não sou a chave principal. Por trás de mim tem um videomaker, por trás de mim tem um assessor, um assessor assim, pessoal, por trás de mim tem uma pessoa que faz o network. Então, eu, Na Paz, o artista é uma empresa. Sim. Então, às vezes as pessoas confundem muito o artista, achando que o artista ele é tipo assim, o alvo principal é a pessoa principal, não, hein? O artista ele tem a profissão de cantar, ele tem a profissão de ser à frente, ele tem a profissão de ser a cara do negócio, fazer as músicas, realmente. Mas se ele não tiver um produtor, ele não anda. Se ele não tiver um produtor visual pra ele não anda. Não tiver um produtor pessoal pra ele não anda. Por isso que ninguém consegue crescer sozinho. Um exemplo é Djonga, que eu falei com você outro dia. O Djonga se tornou um dos maiores do Brasil. Por quê? Porque o Djonga ele juntou com o Léo, juntou com aquele ministro, o Coyote, entendeu? Que era gente igual ele, que tava no corre igual ele, mas tirou o ego todo mundo e foi trabalhar como equipe. O Djonga cantava, o Léo filmava, o Coyote tocava e juntou as peças e deu certo. Hoje o Djonga é um dos melhores do Brasil no ramo do rap. O cara recebeu o prêmio internacional. Vai falar o quê? Entendeu? Então o que acontece? Essa parte aí, cara, que o pessoal tem que entender que a música não é um brinquedo, é um negócio. Sim. Entendeu? É uma empresa, você tá abrindo sua empresa, é o seu CNPJ. Sim. Tanto é que hoje você vê o caso do MC Pose, vê o caso do MC Rian, estão presos por quê? Porque foi no CNPJ dos caras. E se não foi no CNPJ dos caras, foi no contato dos caras. Estão presos. Por quê? Porque eles que vão ser presos. Não vai ser o videomaker, não vai ser fulano, vai ser ciclano. Entendeu? Então, basicamente é isso. As pessoas têm que entender isso. Muito bem. Vamos dar pauzinho só pra gente agradecer os nossos patrocinadores. É isso aí, rapaziada. Luizinho Esportes, Rap 10, a melhor rede de internet da região. Distribuidora BAC, localizada ali em Honório Bicalho, próximo ao Parque de Exposição de Eventos ali. Beleza? 2 lojas. Tamo junto, galera. Vamos pro segundo bloco. Terceiro bloco, na verdade. Valeu. Luizinho Esportes. O melhor do esporte está aqui. E BAC Distribuidora. Precisou? Chama no BAC. E Rap 10. Muito mais que internet. Galera, voltamos aqui no nosso estúdio. Queria agradecer a vocês pela presença aí, tá? Peço que vocês compartilhem o nosso canal, inscreva lá no YouTube, comente se você gostou, o que você acha que a gente pode, quem que a gente pode trazer aqui. A gente gostaria, né, Gabriel? De repente o pessoal tem uma ideia que quem que eles querem ouvir, marca a gente. Bacana, marca. Compartilha. Marca você que conhece alguém. Isso, marca o arroba nos comentários aí. Isso. A gente vai estar fazendo os cortes aí pra você no Instagram. Pra quem quer ver os cortes, pode comentar lá no Instagram, pode falar sobre, vamos interagir sobre isso, né não, Alex? Isso, com certeza. Marca a pessoa que você acha que tem uma história bacana, entendeu? Chama no direct, se inscreva no canal do YouTube, dá um like que ajuda a gente, entendeu? Com certeza, com certeza. E é isso, Alex, o que você tem pra dizer pro pessoal de Nova Lima aí, que sobre o projeto, assim, deixa eu te falar, o que você tem pra dizer pro pessoal daqui da região? Ó, o nosso projeto tem tudo para crescer, tá?
tá? Mas para ele crescer, a gente precisa da colaboração de todos vocês, entendeu? Divulgue o nosso trabalho, realmente, faz igual o Gabriel falou, compartilha, né? Se encontrar com a gente na rua, pode perguntar. É só da região? Só o pessoal da região? Aqui é Nova Lima, Belo Horizonte. Se quiser mandar para outro estado, nós pode mandar. Até internacional, né? Isso aí. Nós vamos marcar uma galera de Nova Lima que tá fora. É verdade. Com certeza, tem uma galera de Nova Lima que tá fora. E galera, tem vários quadros, né? Talvez a gente vá também. Até você. Até você. Tem isso aí, a gente vai até você. E nós estamos com uma equipe bacana, graças a Deus, né? Tem uns parceiros muito bacanas. E queria dizer para vocês que é o seguinte, que... Qual vai ser o dia, Gabriel, que a gente vai? Quinta-feira? Quinta-feira nós vamos ter mais a presença de um convidado com a gente aqui. Exatamente. Né? É surpresa? É surpresa. Surpresa, a gente não pode comentar, né? Entendeu? E ele, a gente vai divulgando. E ele tá bonitão, tá? Tá Encontrei com ele esses dias na rua. Ele falou, ó, e aí, que dia que eu vou? Eu falei, calma, você vai ser o... Alex, e eu vou te falar, porque a gente já tem spoiler dos próximos entrevistados, né? Sim, com certeza. E eu vou te falar com você, gente, história... É o que mais tem. O que mais tem. É um cara que eu tenho certeza que é o próximo episódio, né? Vai ser o próximo. Próximo episódio, ele vai estar vindo aqui, o nosso próximo convidado. É surpresa, vocês vão ver através da divulgação. Toda segunda-feira a gente começa as divulgações da semana. Isso. Então, quinta-feira agora, na próxima quinta-feira, sem ser essa, a outra. Na verdade, não, nessa quinta-feira agora, a gente vai soltar as divulgações, entendeu? E quem vai ser o próximo. Bora pra cima. Isso mesmo. Ó, gente, muito obrigado pela presença, tá? Valeu, obrigado a vocês que comprou a ideia do podcast e realmente é um projeto que já ficou na gaveta por um tempo e agora vamos crescer todo mundo junto e quando um vence todo mundo junto, cara. É isso aí. Valeu, Gabriel, obrigadão. Tamo junto, galera. Tamo junto, cara. Um abraço pra vocês. Valeu, obrigado. Tamo junto. Até mais. Valeu.